Como instalar programas no Linux? Se você já fez essa pesquisa alguma vez, já deve ter percebido que existe muita variedade nesse assunto. Eu já fiz um vídeo, inclusive, contando como se instala programas em modo gráfico, mas atendendo a um pedido recente, hoje a gente vai ver como instalar e remover programas via terminal. Instalar programas pelo terminal não é uma necessidade, é uma possibilidade bem poderosa, na verdade. Tanto que até o Windows andou adotando essa funcionalidade através do Winget recentemente. E para me ajudar a trazer esse conteúdo até vocês, nós contamos com o apoio da NordVPN. Bons serviços de VPN têm alta disponibilidade, popularidade, confiabilidade do mercado e compatibilidade com todos os dispositivos. E a NordVPN tem tudo isso. São mais de uma dezena de características que tornam a NordVPN interessante para você que precisa de um serviço desse tipo, seja para aumentar a sua anonimidade online, seja de repente até para acessar conteúdos bloqueados aí no seu país. Eu sei que a maior parte dos que assistem a gente é brasileiro, mas felizmente tem gente de fora, de outros países que assistem também, então é para todos os casos. São mais de 5.000 servidores em 60 países diferentes, com apps para você usar aí no seu smartphone, no seu computador, não importa o sistema operacional, tem extensão para navegadores e até integração com o seu roteador. Se você está procurando um serviço de VPN legal, dá uma conferida no link que está aqui na descrição. Como as distros Linux têm comandos variados para fazer a instalação e remoção de pacotes, esse vídeo vai ser dividido em algumas partes. Nós vamos falar sobre o apt, vamos falar do DNF, do pacman, de snap, de flatpak, de appimage e de targz. Como nesse vídeo a gente vai usar alguns termos também que são comuns desse universo, é importante que você entenda eles primeiro. Para entender o que é um gerenciador de pacotes, você pode conferir esse vídeo aqui que a gente já fez aqui no canal. Ele vai ser um ótimo complemento para o conteúdo de hoje. E para entender o que é um repositório de softwares, vale a pena conferir esse outro vídeo que nós temos aqui no canal também. Esses links vão estar todos na descrição. E com isso fora do caminho, vamos começar com o apt, que você vai usar para gerenciar pacotes no Debian, no Ubuntu e derivados desses sistemas, como o Linux Mint, Pop! OS, Zorin OS e por aí vai. apt quer dizer Advanced Package Tool e você usa ele da seguinte forma. E aqui eu vou usar o Firefox como pacote de exemplo em todos os gerenciadores. Assim deve ficar um pouco mais claro para você fazer até os comparativos. Para instalar um pacote você usa o comando apt install nome do pacote. Nesse caso seria apt install Firefox. Mas espera aí um momento, eu já pesquisei sobre esse assunto na internet e o pessoal vive usando sudo apt install, qualquer coisa, né? Cadê o sudo? Sudo é um comando que se usa antes de outros comandos no Linux quando a gente quer executar aquela tarefa com poderes administrativos. Como instalar e remover programas do sistema é uma tarefa que somente o administrador ou o root teria acesso, a gente precisa do sudo. Então, de fato, seria sudo apt install Firefox. Mas se você for root, não precisa de sudo. Olha só. Felizmente a lógica para instalar e remover pacotes é a mesma, então se sudo apt install Firefox faz a instalação dele, sudo apt remove Firefox faz a remoção do pacote. E aqui fica uma dica extra, talvez você precise confirmar a instalação ou a remoção de um pacote pressionando Y ou S aí no seu terminal. Caso você queira evitar ter que fazer isso, dá para colocar um parâmetro "-y" no final do comando. Aí ficaria assim, sudo apt install Firefox espaço "-y". Mas use esse parâmetro com cuidado porque ele vai responder sim para todas as perguntas que o terminal fizer. Outra coisa que talvez você se pergunte é, ok, nós estamos usando o Firefox como exemplo, mas e quando eu não souber o nome do pacote que eu quero instalar, como é que se faz? Digamos que eu queira instalar um outro software, tipo o OBS Studio. Como é que eu vou saber o nome que ele tem no repositório para poder fazer a instalação? Para isso você pode utilizar o apt search. Talvez você não saiba o nome completo, mas você tem que saber pelo menos o que pesquisar. Então o apt search OBS ou apt search OBS Studio vai te trazer uma lista de pacotes de uma forma que vai elencar todas as palavras, todos os pacotes no repositório que tem um match com essa busca. Basta observar os nomes e descrições dos softwares para ter uma noção de qual é o OBS Studio, que é aquele programa de gravar e fazer streaming. É esse aqui então que tem o nome de OBS-Studio no repositório do Ubuntu. Logo, um sudo apt install OBS-Studio instalaria ele. Então, recapitulando, sudo apt install pacote para instalar um pacote, sudo apt remove pacote para você remover um pacote, apt search nome do pacote para pesquisar por um pacote, e eu acho que é óbvio, mas vale a pena mencionar, né? Substitui a palavra pacote aí pelo nome do software que você quiser.
E como cereja do bolo, para atualizar o sistema e os pacotes contidos nele instalados via apt, você roda um sudo apt update para atualizar a lista de repositórios e ver se tem alguma atualização, e sudo apt upgrade para fazer a atualização de fato. Antes da gente ver como se faz as mesmas coisas, mas no Fedora, vale a pena dizer que é possível também instalar pacotes .deb e até mesmo .rpm pelo terminal. Mas esse não é o assunto do vídeo, até porque eu já expliquei isso em outros conteúdos aqui do GeoLinux. Mas saiba que existe essa possibilidade, a gente está falando agora de aplicativos de repositório. O lado bom da gente ter feito essa explicação um pouco mais detalhada com o apt é que todos os outros gerenciadores de pacotes seguem uma lógica relativamente parecida, então eu não preciso explicar tudo de novo, eu só preciso mostrar as versões alternativas desses outros gestores de pacotes. O DNF é geralmente utilizado no Fedora e nos seus derivados, como o Red Hat Enterprise Linux e o CentOS, e sistemas derivados desses aí. DNF é uma sigla para Dundefiant Yum. Usando o mesmo exemplo aí do Firefox, você pode instalar softwares usando o DNF da seguinte forma: sudo dnf install Firefox. E para remover, nós utilizamos sudo dns remove Firefox. Para pesquisar por um software, nós podemos utilizar dnf search Firefox. O resultado dessa busca vai mostrar o nome do pacote antes da sua arquitetura, no caso do Fedora. Para atualizar o sistema e os pacotes, nós usamos o comando sudo dnf update. De certa forma, bem parecido com o apt, não é? Distros derivadas do Fedora, Red Hat e CentOS ainda podem utilizar o yum, que é a versão anterior do DNF, digamos assim. E nesse caso, os comandos são diferentes, mas ainda assim parecidos. Seria sudo yum install Firefox, sudo yum remove Firefox, yum search Firefox, sudo yum update para fazer as atualizações. Basicamente mudam os nomes, mas as funcionalidades são as mesmas. Porém, tanto para o apt quanto para o DNF e o yum também, indo além com os próximos gestores de pacotes, saiba que eles costumam ter vários parâmetros para fazer coisas diferentes dessas básicas. Então, vale muito a pena ler o manual dessas aplicações caso você queira saber com maior profundidade tudo que elas podem fazer. O próximo da nossa lista é o Pacman, abreviação de Package Manager simplesmente, um gestor de pacotes utilizado geralmente no Arch Linux e sistemas que são derivados dele. O Manjaro, sendo uma das derivações mais famosas, pode também tirar proveito do Pacman, mas lá eles costumam utilizar o pamac para gerir pacotes. O pamac, por sua vez, tem comandos meio que espelhados do apt de certa forma. Pamac install Firefox, pamac remove Firefox, pamac search Firefox, pamac check updates e pamac upgrade, utilizando o sudo quando você não for root. Se for ver, o Pacman do Arch Linux é o mais diferente nesse sentido, porque ele tem uma sintaxe única assim que os usuários costumam utilizar. Então, para instalar pacotes, nós utilizamos sudo pacman -s maiúsculo Firefox. Para remover um pacote, nós utilizamos sudo pacman -r maiúsculo Firefox. Para pesquisar por um pacote, nós utilizamos pacman -s maiúsculo S minúsculo Firefox. E para atualizar o sistema, nós temos o comando sudo pacman -s maiúsculo y e u minúsculos. Esse comando aí atualiza o repositório e aplica o update também. Alguns desses comandos ainda têm variações e nós temos um artigo no site do GeoLinux que pode te ajudar com isso. Nós não podemos deixar o SUSE ou o OpenSUSE de fora, não é? Apesar das distros derivadas do SUSE também usarem pacotes no formato .rpm, como o Fedora faz, eles não são necessariamente compatíveis entre si. E na linha de comando se usa uma outra ferramenta ao invés do DNF ou do yum, o Zyper. E segue a mesma lógica da nossa demo até agora, se você for ver. Sudo zyper in Firefox, instala um pacote com o nome de Firefox, enquanto que para remover nós utilizaríamos sudo zyper rm Firefox. Essas são, na verdade, versões abreviadas dos comandos, eles também podem ser escritos por extenso, com zyper install e zyper remove, funciona da mesma forma. Inclusive, se a gente fosse realmente instalar o Firefox no OpenSUSE, o nome do pacote seria diferente. Para pesquisar por um pacote, a gente pode de fato utilizar Zyper Search Firefox nesse exemplo. E aqui a gente pode ver que o nome do pacote que instala esse browser em particular é Mozilla Firefox. Então o comando para instalar o navegador seria sudo zyper in Mozilla com M maiúsculo, Firefox com F maiúsculo, tudo junto. Para atualizar o sistema e os pacotes contidos nele, nós utilizamos um simples sudo zyper up ou sudo zyper update se quiser escrever ele por completo. Hoje em dia existem outros gestores de pacotes que funcionam em todas as distros, são os chamados pacotes universais, Flatpaks, Snaps e AppImages.
Eu já fiz um vídeo no canal de Linux Labs aqui no YouTube explicando como se instala o suporte a Flatpak em qualquer distribuição. Mas hoje em dia se atenta aí porque vários sistemas já vêm com suporte a ele de fábrica. Então quem sabe você nem precisa instalar o suporte a Flatpak para começo de conversa. Mas para instalar pacotes em Flatpak no sistema, além de ter o suporte a Flatpak e acesso ao FlatHub geralmente, você pode usar esse comando. Flatpak install, nome do Flatpak, nome do pacote, né? Como a gente está utilizando o Firefox como exemplo, o comando seria assim: flatpak install org.mozilla.firefox. Flatpak tem as suas particularidades, então repare que a gente não precisa do sudo necessariamente para fazer a instalação dos programas. Os Flatpak são apps em containers e podem ser instalados sem poderes administrativos, até pela restrição de acesso a arquivos que eles têm por segurança. E o comando acima usa a ID, né, o ID do software, que é essa parte aí que parece uma URL ao contrário, mas se você digitar simplesmente Flatpak install Firefox, o Flatpak mesmo vai conseguir te mostrar algumas opções e você pode escolher qual baixar digitando o número correspondente. Então, mesmo que você não saiba a ID do software, você ainda consegue buscar ele. Para pesquisar por pacotes dentro dos repositórios Flatpak que você tem disponíveis, você pode simplesmente rodar um Flatpak Search e aí o nome do pacote, Flatpak Search Firefox nesse exemplo. Esse comando vai te mostrar os pacotes correspondentes com as suas descrições e você pode ver qual é o ID que o pacote tem observando esse detalhe específico. Tão fácil quanto instalar. Para remover um Flatpak, o comando utilizado é Flatpak remove e aí nesse caso org.mozilla.firefox. Ou então, mais uma vez, Flatpak remove Firefox e observando se ele vai remover o pacote correto. Você pode escolher ali se tiver mais de uma opção. Para atualizar todos os seus pacotes Flatpak, você pode utilizar o comando Flatpak Update. Outro gestor de pacotes com propriedades parecidas é o Snap, que já vem pré-instalado no Ubuntu e algumas outras distros. Então, no caso do Ubuntu, você pode usar tanto o Snap quanto o apt para instalar programas via terminal. Sudo Snap Install Firefox pode ser utilizado para fazer a instalação desse software. Sudo Snap Remove Firefox para remover esse mesmo software, basta trocar aí o nome Firefox pelo nome de qualquer coisa que você quiser, como a gente fez antes. Snap Search Firefox pode ser utilizado para pesquisar por pacotes e sudo Snap Refresh vai atualizar aí todos os seus snaps. Outro formato de software que também pode ser utilizado é o AppImage. Ele é um formato de pacotes mais portátil e a ideia é que você use ele via interface gráfica mesmo, porque é basicamente marcar uma caixa de execução e dar 2 cliques. Mas para fazer o mesmo pelo terminal, você precisa estar na pasta onde você baixou o seu arquivo de AppImage, digamos que seja de fato um firefox.appimage. Você primeiro dá o comando que muda as permissões de execução do arquivo, que é o chmod mais x e aí o nome do AppImage, nesse caso firefox.appimage, e depois roda ele digitando /, e o nome do pacote, nesse caso firefox.appimage. Uma coisa importante que todos os gestores de pacotes e todos os comandos de terminal Linux têm em comum é que eles são case sensitive, ou seja, letras maiúsculas e letras minúsculas importam muito. Pacotes com o nome de Firefox com F maiúsculo são diferentes de um pacote chamado Firefox com todas as letras minúsculas, que por sua vez é diferente de um pacote chamado Firefox com 2 Fs maiúsculos e assim por diante. O terminal faz exatamente o que você pedir para ele fazer. Você precisa falar a língua do terminal corretamente para saber exatamente como fazer as coisas. Se alguma coisa dá errado no terminal, a culpa é geralmente sua, não do sistema. O mundo Linux é ainda mais diverso e vale a pena mencionar os famigerados pacotes .tar.gz ou qualquer outra coisa do gênero. Alguns desenvolvedores ou até algumas distros, como o Slackware, ainda podem fazer uso pesado de softwares distribuídos através desse formato. Muita gente pode até se confundir com isso, mas tar.gz é apenas um formato de compactação de arquivos, assim como zip ou rar, ou seja, é um punhado de arquivos compactado em um arquivo só. Tecnicamente, um arquivo .deb e um .rpm também são mais ou menos isso. Muitas vezes, dentro desses pacotes compactados em tar.gz, a gente encontra o código-fonte das aplicações que precisam ser compiladas. Apesar disso ainda ser possível de fazer, a menos que você seja um desenvolvedor ou tenha alguma necessidade muito específica, eu não vejo sentido de você ficar compilando todos os softwares que você usa para o seu computador, especialmente quando existem tantas outras formas de se conseguir instalar programas no seu Linux via terminal ou via interface gráfica mesmo. Se mesmo assim você quiser ter uma ideia de como a compilação de pacotes dentro de um tar.gz pode funcionar,
funcionar, e eu digo pode funcionar porque cada software pode funcionar de forma diferente para ser compilado, depende de como o desenvolvedor está criando o seu código, qual código que é e assim por diante, vale a pena conferir o vídeo que a gente tem aqui no canal mostrando, exemplificando como se compila o VLC Media Player dentro desses pacotes TarGZ. Apesar de eu ter me esforçado aqui para cobrir a maioria das opções, ainda assim elas não são todas as que existem. Você ainda pode instalar softwares via Docker, por exemplo, como eu mostrei nesse outro vídeo aqui do canal. Sem falar que existem outras distribuições com outros gerenciadores de pacotes. Tem esse outro vídeo aqui a respeito do NixOS, com pacotes Nix, que é bem interessante também e é de certa forma universal, porque você pode utilizar em outras distribuições que não são o NixOS. Todos os links vão estar aqui na descrição para você assistir depois. Para quem quiser aprender mais sobre o terminal e se tornar um usuário Linux mais avançado, ao mesmo tempo que apoia o nosso trabalho, vale a pena se tornar membro aqui do canal. A gente tem vários cursos legais para você perder esse medo do terminal. Além disso, se esse vídeo aqui foi útil para você, considere deixar um like e se estiver se sentindo generoso, clica aí no botão valeu. Agora que você já aprendeu muito sobre os vários gestores de pacotes, eu acho que você vai curtir ver esse vídeo aqui sobre o Alias. Se você achou alguns comandos muito longos ou difíceis de memorizar, essa ferramenta aqui vai mudar a forma com que você usa a linha de comando no Linux. Clica e confere e a gente se vê por lá.